Muito bom dia. Domingão, começando mais uma live. Minha História com Autoestima. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Caio Scoparin e hoje vamos falar com Felipe Requião. Muito bom dia, Felipe. Tudo Você bem, está me ouvindo Caio? bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Então, vamos lá. Felipe, seja muito bem-vindo aqui a essa live Minha História com Autoestima, no Mundo Terapeuta. Quero muito te agradecer por ter aceito o convite. É sempre uma honra para a gente receber, né, os convidados. A gente acredita muito nessa dinâmica dessas lives. Eu acho que é muito interessante, é uma troca muito rica. Então, Sim. quero muito te agradecer por ter topado. E já emendo e te pergunto, Felipe, quem é o Felipe? Conta um pouquinho de você, do seu trabalho, que para a galera do Mundo Terapeuta te conhecer um pouco mais, que eu acho que vai ser legal. Muito legal. Eu que agradeço a você e a Lígia, Caio, pela oportunidade, pelo espaço e por essa acolhida de tanta parceria. Obrigado mesmo. Bom, eu sou o Felipe Requião, sou natural de São Paulo, mas atualmente moro em Valinhos e vivo por aqui nessa região próxima à capital. Sou casado com a Laís. Esse ano a gente faz 21 anos de relacionamento e vamos sair para o nosso 13º ano de casado. Temos um filho, o Samuel, de 7 anos. E sou administrador de empresas, formado pela PUC, né, e trabalho com empresas, em empresas multinacionais aí há 14 anos. Sempre nas áreas comerciais, marketing, vendas, trade marketing, e com alguma experiência nessa área de atuação. E recentemente, há um ano atrás, eu assisti um documentário, não sei se você conhece, O Silêncio dos Homens. Esse Assisti, não, assisti. é, Muito e bom. foi um divisor de águas, assim, num processo que já tinha começado dentro de mim há 7 anos, um pouco antes do meu filho nascer, que é esse processo de olhar para dentro de mim mesmo e redescobrir e revisar conceitos, experiências e reolhar a minha história de vida a partir da minha própria perspectiva. E aí eu comecei junto com uns amigos, né, um trabalho com homens. A gente criou um grupo de homens aqui na cidade de Vinhedo. E ali a gente discute sobre temas, não temas especificamente masculinos, mas temas que são dilemas ou são polêmicos e como nós homens nos posicionamos diante desses temas, né? Saindo daquele lugar, daquela zona de conforto de que nós temos a opinião mais correta sobre tudo, que nós sabemos tudo, e também aproveitamos esse espaço para nos abrir emocionalmente. E isso completou um ano agora, em setembro. E aí eu tô, desde a pandemia, a gente está, né, se encontrando virtualmente, e aí eu abri um pouco esse espaço para que outros homens pudessem compartilhar suas histórias, seus sentimentos em um ambiente de confiança e segurança. Então, esse é o Felipe na fila do cinema. Maravilhoso, muito bom. É super interessante esse trabalho. Eu também eu assisti esse documentário, foi bem impactante também para mim. Eu lembro que eu mandei para várias pessoas, né? Tipo, né? Cada um, se a pessoa tiver aberta, assiste que eu acho que e foi legal, porque eu tive um feedback bem interessante de alguns amigos que assistiram, que mexeu com Uhum. eles também. Então, acho que a galera que criou esse documentário aí fez um trabalho muito legal, assim, né, de dar acessibilidade, porque eu vi pelo YouTube, né? Então, é Sim, fácil de acessar. Só assiste, é só querer assistir, né? Então, tem exato. acesso. E eu fiz E, um bate-papo com ele, fiz um bate-papo em homenagem a esse um ano, né, em aham, homenagem aos diretores, à equipe que desenvolveu essa pesquisa, que gerou o documentário, e em comemoração a um ano do ORH, que é o grupo que eu cofundei, aham, eu fiz uma roda de conversa com eles. Está lá no que meu legal. Instagram e, putz, foi uma... Não, tá no YouTube. Foi uma hora e quase 1 hora e 45 de bate-papo
sobre a importância e a transformação social que um documentário como esse gera, né, gerou e tem impactado tantos homens. Ah, maravilha. E Felipe, me conta um pouco sobre a sua autoestima, né? Ela é a mesma de sempre? Como que, né, você enxerga a sua autoestima hoje e olhando para trás, assim, né, dentro da sua jornada? Uhum. Ó, não é, eu estaria mentindo se eu falasse que ela é como é hoje, né? Então acho que é um processo, tem sido uma jornada, e muito a partir de uma ótica interna, né? A partir do momento em que eu passei a olhar mais para mim, passei a me cuidar mais, a recontar algumas histórias, a colocar outros olhares sobre algumas histórias, que eu percebi que a minha autoestima foi, digamos, foi chegando ao que eu realmente sou e como eu realmente me sinto, né? Eu tenho uma característica que é um ponto que eu preciso observar sempre, que é de querer atender expectativas dos outros, né? E vou falar sempre em mim em primeira pessoa, porque eu, né, não me coloco na... Eu sei que muita gente tem essa perspectiva, mas eu vou falar sobre a minha experiência. Então, isso não sei se nasceu em mim, né? A partir do momento em que eu sou o filho mais velho de uma família de 2 irmãos, né? Então meu pai, meu irmão mais novo e eu. Então eu carreguei sempre essa questão de, eu preciso ser, não posso dar trabalho, eu preciso ser perfeito, não posso errar. E isso foi gerando em mim, claro que de maneira inconsciente, essa necessidade de ser aceito, essa necessidade de ser benquisto, de não frustrar o sentimento do outro. E eu fiz, né, tenho passado por um processo terapêutico há alguns anos, né? Isso para mim eu acho que é uma condição sine qua non para o ser humano. E olhar para mim sobre essa perspectiva dessa aceitação, de onde está essa minha necessidade, tem sido libertador, porque aí eu trago consciência para isso e consigo ferramentas para lutar contra, né? Ou para me aceitar e, na verdade, me bastar com aquilo que eu quero ser. Então, um dos pontos, esse ponto da aceitação, eu vejo que na minha adolescência foi muito marcante, né? Eu fui um adolescente eu tive, por exemplo, para citar um exemplo, eu tive muita acne, né? Então meu rosto, ele era muito, mas aquela acne que inflamava, sabe? Que ficava vermelho, roxo. E justamente naquele período em que eu jovem, estava buscando o meu lugar no mundo, né? A pertencer a um grupo de pessoas, de amigos, de uma tribo. E para mim foi muito dolorido isso, né? Até encontrar um tratamento, até me aceitar que aquilo fazia parte de como eu estava. Cara, eu não me aceitava, eu não queria aquele rosto, né? E aí junta com a parte da puberdade, da sexualidade me descobrindo, como é que eu vou ser aceito pelas garotas, né? E isso mexeu bastante comigo, né? Então tratar dessa autoestima hoje, adulto, me fez entender que aquele processo foi bastante determinante para o meu desenvolvimento como adulto, né? Ah, muito bom. E hoje, você acha que então dentro desse processo também, o seu ponto de virada foi assistindo o documentário, não, o documentário que te fez olhar bastante para você, ou já teve também um processo ao longo de pós-adolescência, né, que você já foi olhando um pouco para sua autoestima ou buscando de alguma maneira um caminho para se conhecer, para trabalhar isso em você? Foi o documentário, acho que foi o ponto, o ápice, né, mais recente, mas Uhum. enquanto ali na adolescência eu tinha, por exemplo, vou contar um pouco daquele momento para dar mais contexto. Aham. Eu estudava em São Paulo, num colégio particular,
e eu era da turma, eu era da turma das, eu entrei no colégio na turma G, então era o 5º ano G, 6º ano G, 7º ano G, 8º G, tal, tal, tal. No terceiro colegial, a direção da escola criou uma nova turma, o terceiro H. E aí nesse terceiro H, o que eles fizeram? Eles fizeram uma experiência, juntaram os alunos da bagunça com os alunos estudiosos, né? Na linguagem do jovem, os nerds. E aí, para minha surpresa, eu saí do G, que era aquela minha turma de sempre, e fui pro H. E aí no H eu descobri que eu fui para lá porque eu era um meio termo, assim. Eu era um bagunceiro estudioso, sabe? Então eu fiquei ali meio que num limbo. Putz, tinha uma galera da bagunça que eu não me identificava totalmente, e tinha uma galera dos nerds que eu, muitas vezes, num lugar de causador de bullying, julgava e zoava dos caras. Então eu fiquei, putz, onde eu estou? Quem sou eu nesse miolo todo? E aí eu fui me aproximando, eu tinha uma preocupação com o vestibular, etc. Fui me aproximando do pessoal que estudava. E aí a minha cabeça é, pô, dá para ser um cara estudioso descolado, né? Eu tinha ali uma certa eu sempre fui agregador, então eu agregava a galera, me enturmava, putz, jogava bola, então eu tinha ali um espaço. Eu falei, poxa, por que eu não posso transicionar nos dois, né? Transitar nos dois espaços? E quando eu me aproximei da galera que estudava, aí por uma questão do jovem, a galera que bagunça começou a fazer bullying comigo, né? Começaram a me chamar de apelido, Requião virou Requeijão, e meio que não aceitando essa minha mudança de postura. E aí, além disso, para ajudar, um grande amigo meu, que é meu amigo até hoje, um irmão, ele é um ano mais velho, ele estava nesse colégio até esse momento. Quando eu fui para o terceiro, ele foi para o vestibular, passou numa universidade e fui estudar. E eu perdi essa referência. Então, e com esse meu amigo, cara, eu senti, a gente tem uma intimidade muito grande. Eu sentia que eu podia ser eu mesmo, a gente fazia, várias brincadeiras, a gente se conhecia de fora da escola, então tinha uma identificação muito forte. Então, quando esse meu amigo sai, eu meio que perco esse sentimento de pertencimento, né? Então aí tô numa turma nova, caramba, quem sou eu aqui, né? E aí eu acho que isso é um processo que é muito crítico para o jovem atualmente, aliás, historicamente, né? De você, nessa necessidade de ser aceito, de se sentir amado, acolhido, dentro de uma turma. Eu tinha isso com esse meu amigo e com alguns amigos deles, que inclusive acho que alguns estão até aqui. E eu, quando perco isso, eu não consigo me identificar nessa galera, quem sou eu? E aí, onde eu estou? E aí a acne, então tinha uma mistura de coisas que derrubou minha autoestima, né? Em casa eu sempre tive muito apoio. Em casa, né, meus pais estavam sempre disponíveis, tem um acolhimento até hoje muito, muito forte, muito presente em casa, meu pai, minha mãe. Então eu tinha, né, acho que se não fosse essa base, essa sustentação familiar, eu podia ter entrado numa depressão, eu podia ter, sabe, meio que pirado a cabeça, assim, por conta dessa ausência de um lugar para chamar de meu, sabe? E aí, olhando para alguns estudos que são feitos hoje em dia, né, principalmente aí saindo do Setembro Amarelo, a gente vê que uma boa parte da população que comete suicídio, dos 15 aos 24 anos, são jovens, né, estão nesse período de adolescência, né, porque esse período é bem crítico justamente por esses pontos que eu tenho falado. Então, assim, ali foi um processo dolorido, mas que eu percebo que me empurrou, sim, para olhar, né, para ter consciência já ali na vida adulta, ali com 22, 23 anos, começar a fazer acompanhamento terapêutico, olhar para as minhas questões. É engraçado que na época, né, quando eu estava atravessando por esse período, eu não abria isso, né, eu não me abria emocionalmente, por exemplo, para os meus pais. Aí a gente pode até fazer um link, né, com isso,
com essa questão da masculinidade, né? Porque para o homem é muito difícil falar sobre autoestima com outros homens, porque você tem que sustentar aquela sua posição de durão, né? De homem forte, de homem que se sustenta emocionalmente, que não dá brecha para esse assunto. E você falar de autoestima, muitas vezes, numa roda de conversa entre homens, você vai ser mal interpretado, você vai ser taxado, julgado, como se isso te fizesse menos homem. Então, eu, nesse lugar, há 20 anos atrás, eu não tinha consciência que eu tenho hoje para chamar um colega e falar, putz, na boa, tô mal. Não tô bem, tô deslocado, eu me sinto feio. E eu não tinha isso, né? Então, e não fiz isso com meus pais, que tinham essa disponibilidade. Então, aí no consultório, junto com os psicólogos, até para ver outras questões, né? Isso surge, e aí eu tive a oportunidade de me aceitar, né? E eu acho que a autoestima traz muito isso, de você... É o autoestimare, né? Você se valorizar. Então eu pude valorizar quem eu sou, a história que eu tive, né? Que eu tenho, que eu trago. Muito bom, muito bom. E Felipe, então já pegando esse link da autoestima e os homens, né? Esse mundo dos homens, como que você enxerga? Então, como nesse contato que hoje você tem, né? Do grupo que você criou, como que você enxerga esse tema no dia a dia, então, das pessoas que têm a abertura e já estão dando um passo para né, falar sobre isso, para ter esse processo, e daqueles que estão, né, nem estão nesse processo de tabu mesmo, né? Porque acho que é um pouco, é o tabu, Uhum. a questão, você para pensar, né, sobre autoestima e até mesmo sobre a parte terapêutica. Hoje em dia tem muitos homens que buscam, né? Ah, pessoal, falando do documentário, obrigado, o pessoal escrevendo, o documentário chama Silêncio dos Homens. Isso, boa. Então, tem essa questão, né, hoje os homens já fazem terapia, aqueles que, né, que tem, vai numa busca, de repente, tá tudo bem. Antigamente, posso falar por mim também, né, eu pensava que coisa de psicólogo é quando você tá, sei lá, louco, meio maluco, psiquiatra, então, pelo amor de Deus, né, uma Sim. coisa assim, que você tá... Então, hoje, eu acho que já tem uma coisa mais natural, mas existem ainda muitos tabus sobre isso. Então, como você enxerga isso no seu dia a dia? Olha, acho que a questão desse fechamento emocional é o grande centro e o grande tabu da masculinidade. Porque nós, homens, aí sim eu posso falar nós, porque é um lugar pertencente a nós dois, somos ensinados, né, a não demonstrar sentimentos, não demonstrar afeto, como se isso fosse coisa de mulher, de menina, né, e isso o que é de mulher, de menina, é reprimido, agredido, porque eu preciso ser o homem, eu preciso me provar homem. Não posso chorar, não posso fraquejar, não posso pedir ajuda, porque isso é uma característica da mulher feminina. E eu, nesse trabalho, nesse 1 ano de trabalho, né, com a pesquisa, com leitura de livros e artigos acadêmicos, e com a rede que eu tenho encontrado que fala sobre esse assunto, eu tenho percebido quanto que isso faz o homem ser esses agentes de violência contra si e contra a sociedade, as mulheres, crianças, gays, transexuais e negros, né? Falando do meu lugar de fala como um homem branco, sofreu o que sofre. Então, e aí a gente chama de desconstrução da masculinidade, né? Você tirar essas camadas, tirar esse muro que foi formando dentro da gente, até inconscientemente, e tirar tijolinho por tijolinho e recolocar esse tijolo, mas não para formar um muro, mas para formar uma ponte que me conecte com outras pessoas, né? Que estabeleça uma relação diferente
do que eu tinha, do que eu carreguei até aqui, até então. Então tem sido esse processo. E eu vejo isso, aí quando a gente vai para um extremo, quando a gente vai para as vítimas de agressão, né, o homem é a maior população carcerária, é quem mais mata, é quem mais se suicida, é quem mais mata outros homens. Então a gente está se matando, né, internamente e se matando mesmo homem contra homem. Porque temos também essa questão de performance, né? O homem como eu preciso ser melhor, a busca pelo melhor, a busca pela performance. Então eu vejo no outro homem um inimigo, não um parceiro. Então a hora que eu mudo essa perspectiva e vejo que, poxa, o outro homem ele tem as mesmas pressões de ser homem que eu tenho. Então por que a gente não se ajuda? Por que a gente não fala sobre isso? Né? Então, a partir do silêncio dos homens, eu percebi que isso é possível, né? E é uma prática que eu tenho visto proliferar em várias cidades, em vários movimentos, inclusive na rede, né, no Instagram, que abrem esse espaço para diálogo. Então é um processo que eu vejo como necessário e difícil, porque a gente precisa sair desse lugar de que eu sou sozinho e eu preciso dar conta. Não, você não está sozinho, eu não estou sozinho, você, Caio, não está sozinho, e nós não temos que dar conta, nós temos que nos apoiar, usar as nossas redes de apoio para trazer leveza para isso, né? E sentir mais, né? E não ignorar o que está aqui dentro, né? Esse sentimento, né? O sentir-se, né? O sentir o que nos machuca, o sentir o que nos faz mal, o que nos fez mal, e reconhecer isso e colocar para fora, né? Antes que isso vire um câncer, antes que isso vire uma doença irreversível, né? Que a gente possa tratá-la enquanto a gente tenha consciência. Maravilhoso. E Felipe, como que tem sido nesse seu processo, né, desde que você criou o grupo, da aceitação no sentido assim, pô, você está fazendo um trabalho, você está usando as redes, acho que a rede social de alguma maneira ela é poderosa porque ela vai atingindo as pessoas, né, mas como tem sido esse movimento das pessoas chegarem para participar? Eu falo assim, como é o seu olhar daquelas pessoas que você vê que ela não tá muito aberta, mas de repente, de alguma maneira, ela teve um leve impacto e talvez ela está começando a querer dar um passo, mas ela ainda está com medo, porque tem a questão social, tem os tabus, não sei se vai ser legal com meus outros amigos, eu estou participando de algo. Então, como que é esse processo das pessoas chegarem até você numa roda? Assim, porque eu acho que isso é muito interessante, né? Uhum. Isso também traz um olhar já de como a gente atinge mais pessoas e como trazer as pessoas de uma maneira que ela se sinta segura também e ter essa abertura. É muito interessante essa pergunta, Caio. Eu vejo que existem 3 perfis de homens nesse processo que eu tenho vivido. Um deles é aquele homem que já está em busca de se questionar, de sair dessa zona de conforto, que virou a masculinidade. Então esses homens, eles vêm com uma sede muito grande, porque eles eles querem um espaço para se abrirem, que foi o que aconteceu no surgimento do Hora H. A partir do silêncio dos homens, que conversou diretamente com cada um, falou, vamos falar sobre isso? Vamos. O Silêncio dos Homens é um das referências, mas alguém falou aqui, ó, o Matias, 2099, ele colocou também o Netflix, A Máscara em que Você Vive, que é o The Mask You Live In, que é um documentário também nos Estados Unidos sobre a mesma temática. Legal, isso eu não conhecia. Cara, obrigado, Matias. Sensacional. E o Silêncio dos Homens, ele é o segundo documentário do Papo de Homem. O primeiro documentário, eles fizeram uma pesquisa com 25 mil homens e gerou o Precisamos Falar com os Homens, foi o primeiro documentário. E aí legal. Depois eles atualizaram essa pesquisa em 2018 para 2019 com 40 mil homens e aí veio Precisamos Falar com os Homens. Beleza, só que esses homens estão em silêncio. E aí veio o Silêncio dos Homens. Que legal.
Voltando, então tem esse homem que já está em busca de se abrir emocionalmente, de descamar a masculinidade e até descamar as amizades, né? Poxa, quais são as minhas amizades em que eu posso ser eu mesmo, que eu posso falar sobre questões que pegam para mim como homem, com quem eu posso falar sobre ser homem, né? Eu não tenho muitos amigos em que eu posso falar sobre ser homem. Então, poxa, e aí já vem uma abertura. E aí o Hora H veio como esse espaço. Existe o homem que, como você descreveu, ainda, putz, não tenho certeza, é desconfortável, eu não sei o que eu vou encarar lá na frente, então é um medo do desconhecido e é um medo também do rompimento do padrão, né? Sair dessa caixa é um desafio, porque você precisa ressignificar a sua vida. Cara, tem posições... você sair do binarismo da vida, da polarização da vida, né? Que é incutida aí inconscientemente nos homens, em nós homens, né? Que existe o certo e existe o errado. Não aceito um meio termo, porque é a minha visão, né? Então, isso, cara, dá muito trabalho. E aí esse homem que tá no vai ou não vai, ele tem que trabalhar internamente essa possibilidade de abertura. Então, quando você conversa com um homem e em algumas falas você já percebe está aberto ou não está aberto, faz sentido ou não está fazendo sentido. E esses homens muitas vezes que estão no indo no vindo, eles são empurrados pelas suas companheiras, né? Ou então ele começa a sentir pressionado por um pedido. Aqui, ó, o Manuel falou exatamente isso aqui, ó. Há também homens que vão por pedido ou pressão dos companheiros, né? É engraçado que a minha rede do Instagram, ela tem 60% de mulheres. E eu falo temas masculinos. Então é engraçado, né? Porque essas mulheres, ou elas estão... E eu brinquei outro dia nos stories e falei, olha, recomenda meu perfil para pelo menos 2 homens. Porque se esses 60% de mulheres mandarem para 2 homens, a gente consegue atingir mais homens. Sim. Então esse é um... E aí tem aquele homem que tá, cara, que tá na sua posição de privilégio, que não enxerga que está na posição de privilégio, porque o patriarcado faz isso conosco, nos cega diante desses privilégios, porque sempre foi assim, não tem por que mudar, e ignora isso. Então, segue como um cabresto, ignorando que existem famílias estruturadas de outra forma, que não homem e mulher, que existem orientações sexuais diversas, né, e não só homem e mulher, cisgênero, e quando aparece diante desse dilema, ele parte para aquele lugar comum da agressividade, da ignorância, né? Da ignorância como desconhecimento, e isso faz com que a gente continue com essa sociedade machista, misógina, homofóbica, transfóbica, racista, que é onde a gente se encontra hoje, né? Muito bom saber disso, né? Porque que nem quando você fala da questão das mulheres, é muito interessante isso também. Por exemplo, a gente fez um evento, né? Encontro Autoestima Real, que as pessoas viviam perguntando, mas também é para homem, né? Eu falava, claro, é para homem também, sabe? Tipo, para todo mundo, na verdade. Todo mundo. Que o nosso público, em geral, do mundo terapeuta, a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres, mas eu tô à frente também, como a Lígia também tá, mas eu também tô aqui. Então, assim, né? E tá tudo bem, acho que tá tudo certo, né? Acho que de repente um papo, a mulher tendo acesso a essa informação, de alguma maneira ela vai sabendo caminhos também para poder de repente dar uma dica ali, né? Acho que também tem, essa é a minha dúvida também um pouco sobre esse tema, né? De trazer as pessoas para esse mundo, porque a fala ela é legal, mas o que pega mesmo são as atitudes, assim, né? A É o que, mudança do cara, comportamento. aquele lance da criança aprender. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra, entendeu? Então, Exato. assim, eu acho que é parte do princípio das suas ações. E como que você vê nesse processo as ações para os homens chegarem, né, ter essa influência, né? Tipo, vou dar um exemplo assim, por exemplo, tenho certeza que você, com as suas ações
de alguma maneira você está impactando as suas amizades, os seus amigos, as pessoas. Mesmo que eles, no primeiro momento, eles não estão abertos a nada disso. Ah, legal, ele tá com um trabalho lá interessante, mas não é para mim. Não me Mas, interessa, cara, né? não interessa, mas no convívio, no dia a dia, de repente, vai te vendo algumas mudanças que vão acontecendo com vocês, fala, cara, chega um momento que a pessoa fala, cara, acho que esse é o meu momento de perguntar para ele um pouco mais sobre esse trabalho, entendeu? Acho que isso acontece com você muito? Acontece, Caião. Cara, e um dos pontos... o Manuel lembrou de mais um perfil aqui, são 4 perfis. O quarto perfil é aqueles homens que estão obrigados pela justiça, né? Então, aquele homem que está num grupo, hoje é lei, inclusive sancionada pelo governo federal, que a justiça precisa acolher homens em situação de agressão, né, como agentes de agressão, condenados pela lei Maria da Penha, em grupos reflexivos. Então tem esse homem que muitas vezes chega achando que ele é a vítima, né? Porque ele está performando. Eu te pergunto, já aproveitando dentro daquilo que eu falei antes e utilizando essa informação, como que é esse processo desse homem? Porque você vir na pressão, na obrigação, é muito mais difícil, né? Sim, Então, sim. tipo, né, é que nem você ir para uma terapia porque a minha esposa pediu para eu vir aqui, entendeu? Pode ter um resultado, eu acho que de qualquer maneira tem um resultado, porque vai ter Sim. alguma influência, mas eu acho que leva um tempo, né, para esse... Eu não tenho experiência nesse campo ainda. O Manuel Pinto, que está aqui, ele, cara, ele tem muita experiência, está à frente do projeto Justiceiros, que acolhe. Tem outros, nossa, tem outros grandes nomes. Eu posso dizer o que eu acho ainda, porque aí Tá, eu tenho um projeto, mas do seu olhar aí. você quebrar esse homem é um processo que não vai ser em 1, 2 sessões e talvez nem num programa de 1 ano. Talvez tenha que ter essa persistência. Mas eu acho que também tem uma questão do confiar, sabe? Quando você é um homem que tá ali, por que você agrediu, né? Muitas vezes eu fiz uma roda de conversa com o Gilson Maia, que é uma sumidade nessa questão da violência contra a mulher e na violência entre os homens. E é muito uma questão de construção social, né? O homem, ele agride muitas vezes porque ele não tem repertório. É uma estratégia de se afirmar, de se autoafirmar, de autoconfiança e de autoestima, inclusive, né? É, Poxa, eu perco a minha essência se a minha mulher diz que não vai fazer tal coisa para mim, comigo. Então, poxa, que autoestima tem esse homem que depende de uma aceitação da mulher ou da sua companheira? Então, você resgatar isso e trabalhar esse homem para que ele perceba que ele não precisa disso, né? Que ele tenha uma outra estratégia, que é compartilhar, que é conversar. Mas, cara, a gente está falando de recortes muito diferentes, né? De homens que não têm muitos, né? Vou falar aqui né? Uma parte desses homens não tem essa instrução. E tá ali na cultura dele, né? Tá na família. Ele viu isso sendo feito, performando é, pelo pai, pelo tio, pelo avô. Então, e aí é estrutural, né? é estrutural. E voltando na sua pergunta, de onde... Peraí, deixa eu voltar aqui. A sua pergunta foi em cima do... Eu perdi agora. A gente entrou nos agentes Eu de também. agressão. Deixa eu ver. É que eu perguntei no sentido do exemplo, né? Do Isso, exemplo. como fazer com que haja coerência, né, entre o que você Isso. fala, o que você faz e a questão das amizades. Então, cara, isso é bem sensível e é bem desconfortável. Eu posso dizer do meu lugar de homem que muitas vezes passou a vida querendo a aprovação dos outros e não gerando conflito e não entrando em conflitos para ficar e sustentar esse lado de bonzinho, de amigo de todos, porque você tem que, assim, na minha visão não tem que, mas uma das formas é você parar de passar pano para os seus amigos. O que é o passar pano? É você aceitar uma piada misógina, uma piada homofóbica, uma piada racista, uma piada, né, entre aspas, né, com todas as aspas do mundo, porque você passou a olhar aquilo não como uma piada mais. Você saiu desse estado de ignorância mesmo, de desconhecimento
da história daquela pessoa que está sendo a vítima daquele bullying, né, daquela piada. Então, cara, eu tenho encontrado bastante resistência e o que eu faço é respeitar, né? Então, vou dizer assim, um grupo de WhatsApp de amigos, Dia da Mulher, vem uma roda ralada escrito Feliz Dia das Mulheres. Cara, eu já performei dando risada. KKKKK, nossa, é assim mesmo, tal. Cara, de um tempo pra cá, eu olho aquilo, eu devolvo a pergunta pro cara, eu devolvo a piada e falo, cara, não entendi, me explica, minha roda tá ralada. O que isso quer dizer? E aí eu gero no outro uma reflexão. Falo, cara, me explica, por que isso é uma piada? O que isso quer dizer? E aí eu coloco a pessoa, lógico, eu desestruturo a pessoa, porque ela não tá, né, o homem, porque ele não tá acostumado a ser questionado por uma piada que ele fez a vida inteira, que os amigos dele fez, que o pai fazia, que o avô fazia, e normalizou isso, né? Isso é um... E outros, nossa, a gente pode fazer uma live só sobre grupos de WhatsApp masculinos, né? Eu já saí há 4 anos atrás, né? Fazia parte de uma empresa, entrei na empresa, cara, celular corporativo, todo mundo tem o número, me adicionaram num grupo de WhatsApp de sacanagem. E era, cara, vídeos pornográficos, misóginos, colocando a mulher aquela posição de submissão, a serviço, né, do sexo. E, cara, eu ficava ali meio que para fazer parte da galera. Mas teve um dia que um vídeo me incomodou e eu falei, galera, ó, tô fora, já não compartilhava disso, tô fora. E aí, antes de sair, eu falei, poxa, mas como é que eu posso usar o meu lugar de fala para gerar consciência? Eu falei, olha, era um vídeo assim horrível, né? Que, putz, era tipo aquela máxima de levar os adolescentes na zona para serem homens, sabe? Para ter a sua primeira experiência sexual. E eram jovens quase que crianças. E, cara, eu fiquei abismado com aquele vídeo. Falei, cara, isso aqui é pedofilia, eu não posso fazer parte disso. E aí eu provoquei o grupo. Falei, ó, pessoal, eu já não compartilhava. E um vídeo desse, cara, pode ser um filho. Pode ser o filho de alguém. É um filho de alguém. Podia ser os seus filhos. Cara, não acho que isso... Não acho que é dessa forma que a gente precisa continuar. E sair fora. E, então, passar o pano seria eu ficar quieto. Beleza, assisti, não gostei, mas fica quieto. Para evitar o conflito, né? E aí o conflito, muitas vezes, ele é mal interpretado, porque as pessoas acham que eu estou querendo ir partir para a briga, mas não, quero colocar minha opinião contrária à opinião do grupo, né? Então, assumir essa posição, para assumir essa posição, eu precisei me trabalhar muito, porque para entender que eu não preciso da aprovação desse grupo, e que eu posso... e que nesse assunto eu devo me posicionar contrário a essa prática, né? Então cara, isso como eu falei, dá uma live só sobre casos de grupos de WhatsApp. Tem inclusive tive algumas lembranças de algumas coisas também. Inclusive uma professora da UNB, a Valesca Zanello, tem um livro, né, e fala muito na rede dela sobre essa performance masculina e como essa performance subjetiva a mulher, e muitas vezes a mulher, né, pela posição nesse patriarcado, acaba aceitando isso, né? Então vale muito a pena, Valesca Zanello. Mas como você falou, é a mudança da atitude, né? Recentemente, num grupo de amigos, cara, compartilharam um vídeo de um homem bêbado andando, né, se arrastando assim, e aí é uma piada, né? Red Bull te dá asas e só velho barreiro te dá tração 4x4. E o senhor, já de idade, rastejando, andando, e kkkk para todo lado. E eu me posicionei, eu falei, escuta, olha, caramba, imaginar que essa é uma situação real para muitos homens em muitas famílias brasileiras, sabendo que o alcoolismo é uma doença que destrói a vida do homem e as suas relações. Então, não acho que esse grupo seja lugar para a gente compartilhar esse tipo de conteúdo. E aí,
assim, a primeira reação do cara foi responder um áudio, nossa, realmente, acho que não sei o que lá, não tinha visto por essa forma, e beleza. Deu 5 minutos, o cara mandou um outro áudio falando, olha, aqui é para ser um vídeo de descontração, então já que virou um grupo de discursinho, eu tô saindo fora. Beleza. Eu fiquei muito incomodado no início, eu falei, nossa, será que eu frustrei o cara? Será que eu, putz, me deixei, né, cara, será que eu pisei na bola? Mas, cara, não, eu não vou tolerar, eu não tolero mais isso. Então, se ele acha que aquele grupo... E aí essa é a prerrogativa, Caio, da gente achar que, eu aqui em casa, eu sou o marido que se responsabiliza, eu sou responsável pelo cuidado do meu filho, eu ajeito as coisas da casa, cozinho, tal, tal, tal. Só que no grupo de WhatsApp eu performo de outro jeito. Eu sou o macho que é misógino, eu sou racista, eu sou homofóbico. Cara, que máscara é essa que eu preciso vestir socialmente para ser aceito por outro homem? Né? Então, para mim, deixou de ter coerência no momento em que eu não me enxergava mais. Falei, nossa, eu não sou esse homem aí. Eu já passei. E tudo bem, esse cara que saiu do grupo, beleza, ele recebeu isso, talvez isso vai ficar lá na mente dele mais algum tempo. E se ele mudar, puta, show de bola. Se ele não mudar, é o momento, entendeu? Então eu também aprendi a respeitar o momento do outro. Uma hora a consciência vai chegar, e se não chegar, talvez ele sofra mais, ou talvez ele não sofra, e não tem problema, né? Então acho que tem um pouco disso também, de respeitar o lado e a história do outro. Maravilhoso. E como que você enxerga, né, essa questão da energia masculina e feminina, né? Porque eu acho isso tão interessante, né? Se você pegar, cara, tem textos, né? O taoísmo, você vai falar yin yang, tá ligado? Tem uma coisa milenar aí no masculino e feminino, e, cara, todos nós compomos isso, né? Temos as Essa duas essência. energias. Isso faz parte e assim, acho que a partir do momento que você começa a ter um pouco mais de consciência disso, você vai saber a hora certa de usar cada uma e não negar, né? Então, como que esse processo, você enxerga esse processo e dentro desse contato com os homens, né, falando sobre isso? Olha, também é um tema bem relevante e até ignorado, né, nas nossas rodas de conversa de amigos, né, para quem não está aberto para isso, porque a gente aprendeu a reprimir tudo que é feminino, né? O patriarcado, o machismo, ele agride o feminino, ele reprime o feminino. E isso tanto né, conversando com homens gays em rodas de conversa, ou mesmo individualmente, né, no WhatsApp. Aliás, essa temática das masculinidades, ela tem muitos homens gays, homens trans, justamente porque eles estão performando uma masculinidade diferente da heteronormativa. Então eu tenho tido muito contato com essa visão da masculinidade, enriquecendo e destruindo aquele conceito que eu tinha antes. E isso fica muito claro, né? Porque trabalhar, reconhecer, primeiro reconhecer que eu sou feminino e masculino é fundamental para eu parar de agredir, parar de querer agredir alguém, né? Ou uma parte de mim que não é oposta, porque a gente aprendeu que feminino é o oposto de masculino. E também não tem nada a ver com sexualidade, né? Exato. Tem que separar isso, né? Exato. Não tem nada. Vamos tirar a sexualidade de lado e aí vamos falar sobre essa essência, né? É isso. Todos temos. Nossa, você falou exatamente o ponto principal dessa questão, que é dessexualizar essa questão. É trabalhar a característica, trabalhar como se diz, a sensibilidade, né? Então, você trabalhar a sua feminilidade é você olhar o mundo sobre uma outra ótica e se permitir, como homem, enquanto homem, né? No caso eu, hétero, cis, que me reconheço biologicamente como homem,
eu trabalhar eu até buscar um equilíbrio, então eu, de repente, usar mais da minha característica feminina, explorar mais a minha característica, né, da minha energia feminina, para poder valorizá-la, para poder exercê-la de maneira mais plena e ser um homem que não sou duro, não sou rígido, não sou única, exclusivamente masculino, sabe? Mas E pontuando, assim, só nesse ponto que você está dizendo, e acho que tem a ver também de usar a sua potência, né? Na verdade, nesse sentido, cara, você tem essas duas energias, e isso compõe a sua potência como ser, daquilo que você pode produzir, daquilo que você pode criar. Então, porra, tem a questão de uma questão de uma sensibilidade, de uma questão mais que você pode criativa, de exato. repente do feminino. Então, isso você trazer a consciência a seu favor. Sim, sim, isso é muito. Essa é a beleza, né? E acho que esse é o potencial a ser explorado por nós homens. Porque a partir do momento que a gente ignora, eu tô longe desse potencial. Então, estar em contato. E aí, por exemplo, o que eu aprendi a fazer, né? Eu aprendi aí nesses, sei lá, 2 anos para cá, a meditar. Então, a meditação me ajuda a estar em contato com o meu corpo, né, de uma maneira mais íntima, né, mais consciente. Né, e muitas vezes eu, enquanto homem, performando só a masculinidade, vamos chamar assim, tóxica, cara, meu corpo era uma máquina. Eu tinha que performar, tinha que aguentar, tinha que fazer o que eu achava que meu corpo foi estruturado para isso. E não observava o lado sensível do meu corpo. Então eu ignorava uma dor. E aí com isso eu não me cuidava, não ia no médico, né? Ia além do meu limite, porque eu sou homem, eu tenho que aguentar, eu tenho que sair do carro com todas as sacolas de supermercado nos braços e fazer uma única viagem. Né? Porque eu ia ser taxado de fraco se meu vizinho visse eu fazendo 10 viagens, cada viagem pegando uma sacola. Assim, cara, um exemplo básico. Outras questões que toca essa essência feminina de algumas bibliografias que eu tenho acompanhado, tenho lido, é a natureza. Qual a minha conexão com a natureza? Né? Admirar o... Cara, eu virei um admirador do céu, das estrelas, da lua. Eu fico louco olhando aquilo e tem um aplicativo no celular que mostra as constelações. Ah, tô ligado. Legal. E, cara, aquilo mexe comigo de um jeito, eu falo, meu, que animal, olha, puta, quem sou eu nesse universo todo, né? Então, estar em contato com isso me faz mais sensível, né? Me faz menos durão, menos objeto, né? Menos racional. Né? Desde os 14 anos, eu aprendi a tocar violão, então, de certa forma, a música também mexe com a nossa sensibilidade, né? Eu tenho em casa a Laís, minha esposa, que é uma mulher super sensível, que me ajuda a trazer essa sensibilidade na nossa relação, nas minhas relações, né? Então ela também... E eu poderia, né, performando esse homem tóxico, eu poderia ignorar as falas dela, né? E não, ela me presenteia, às vezes, com uma sessão de massagem, com limpeza de pele, com coisas estéticas que, cara, há 5, 7, 10 anos atrás eu sequer imaginava em fazer isso, sabe? Então ter contato com isso, admirar a natureza, para mim tem sido uma grande conectora com o meu lado feminino, sabe? De admirar mesmo. Eu tenho uma amoreira aqui em casa, então, cara, vou lá colher amora, agradeço a amoreira, converso com ela. Isso me faz, poxa, sentir algo diferente. E volta e meia vem aquele outro Felipe, aquele Felipe antigo, fala, meu, o que você está fazendo? Você está louco? Né? E cara, é uma voz interna que fica o tempo todo, não, isso não é coisa de homem, olha, isso, meu, você está passando do limite. Até aqui é aceitável, mais que isso não é aceitável, cuidado. Cara, como assim? Eu estou sendo humano, eu quero explorar o potencial máximo que eu puder, né? Acho que essa sua fala do potencial resume bem, né? A gente está limitado enquanto a gente ficar só no lado
da energia masculina. Sim, muito bom. E assim, muito legal você trazer tudo que você está trazendo aqui, porque a gente fez um trabalho, né, do Encontro Autoestima Real, e essa questão da autoestima do homem, acho que se for analisar, tudo isso tem a ver com autoestima, né? E aí o nosso papel dentro desse processo de falar sobre autoestima, de desmistificar a autoestima, é mostrar que a autoestima ela tem uma profundidade, ela é uma palavra grande que ela engloba muitas áreas, né? Ela engloba muitas áreas e ela sai da questão superficial, que é como ela é tratada em modo geral, da questão um pouco Sim, mais estética, né, de você estar naquele biotipo que todo mundo aceita. E, na verdade, não, tem a ver com você, o seu. Acho que é muito legal dentro desse processo que você falando de você ter essa questão de ser aceito entre os homens, é a questão de você trabalhar a sua autoestima de dentro para fora. Então, é o de dentro a trabalhar de dentro para fora, e não o que a gente tá meio que foi ensinado a fazer, que é trabalhar a autoestima de fora para dentro. Que é sim. simplesmente para você se encaixar e ser Nesse aceito. padrão, exato. Quando você está trabalhando internamente, cara, meu, independente do que aconteça ali, você está fortalecendo, né? Você está tipo, nutrindo a sua autoestima de uma maneira que é para você e não para o outro. Exato, é isso mesmo. É autoestima, e aí, né, fazendo o paralelo com essa questão do feminino e do masculino, é a autoestima, é a autovalorização do homem, inclusive pelo seu lado feminino. Então, eu valorizar Sim, isso. do todo, né? Do todo. Do ser inteiro, e não só, né, autoestima para aqueles aspectos que me caracterizam como homem. Não, mas eu valorizar cara, eu gosto, né, senão a gente não teria, né, eu fiz algumas lives sobre dança, e a dança, né, ela hoje, o balé, por exemplo, é tipicamente feminino, né, há um preconceito em relação a homens dançarinos. E, cara, se eu sou um homem hétero cis, o que me impede de ser um bailarino? É Sim. eu ter medo do julgamento do outro? Onde está a minha autoestima diante desse fato, né? Então essa esse é Assim, um ponto eu até crucial. colocaria que esses homens, né, que estão à frente de um cara que é bailarino, cara, ele tem um espírito guerreiro também. Porque Quebrando um padrão. quebrando o padrão. É. Então, Não, você de tem se que ter uma valorizar, né? você tem que ter uma autoestima muito Porque, elevada para poder romper com esse padrão, né? A Simone está perguntando aqui, explica melhor a necessidade do termo cis. Ah, tá. Ela ainda fica confusa. O termo cis, ele é o cisgênero, né? Que ele é uma identificação com o seu sexo biológico atribuído a você no momento do seu nascimento. Então eu posso ser um homem hétero, cisgênero, que eu me identifico com o gênero que me deram ao nascer. Ou transgênero, que aí eu faço a transição, eu não me identifico como homem hétero, e aí então tem a transgeneridade e a cisgeneridade. Então você falar que eu sou um homem hétero cis, eu sou um homem hétero, sou um homem, né, nascido num corpo de homem, hétero porque eu tenho atração pelo sexo oposto, né, oposto ao meu, e cisgênero porque eu me identifico e performo como como me identificaram no meu nascimento. você está perguntando e aí até te pergunto, que para mim também é uma coisa que, vou ser bem sincero, eu não estou conhecendo agora, né? Mas por não ter um conhecimento. Se eu falar se eu sou um homem hétero, você enxerga isso, ou você acredita que, de alguma maneira, eu estou sendo um pouco desrespeitoso com quem seria um hétero, você falou trans, é isso? Isso. Você entende? Não, só para entender como você enxerga isso, porque é algo novo, né? É algo novo que Sim. tem que ser para clarear para as pessoas, né? E eu me Sim. coloco no mesmo lugar, que eu estou aqui aprendendo com você. Ah, mas somos todos aprendizes, né? Acho que É, acho que esse é é uma uma. troca aqui, todo mundo, né? Acho que Sim. faz parte. Você pode ser homem, Aham. certo? Você pode ser homem e ser gay. Isso não, Sim, o ser gay não desfaz o fato de você ser homem, né? E a sim, gente, com mui- certeza.
É muito comum nas falas dentro da masculinidade tóxica, dessa performance, a gente, muitos homens não reconhecerem o gay como sendo homem. Então tem uma questão aí. Então, E eu já perguntou para pegar também entrar nesse meio, é que eu já ouvi também muita questão assim, e aí talvez também não seja legal dizer, então eu vou te perguntar para você me trazer clarear. Por exemplo, eu já vi também muita fala falando assim, cara, esse cara ele é homossexual, ele é gay, mas ele é muito mais homem que muito homem que é hétero, entendeu? No sentido, uhum. porra, cara, é, o, firmeza, no sentido, é o é do, machismo da no, nor- no, num é a- sentido, não sei como dizer isso. Se isso é um pouco fora de contexto, porque quando eu ouvi isso, eu não achei que foi uma maneira, tipo, foi uma maneira assim, tipo, querendo mostrar que o cara que é um homem hétero, ele, cara, tem pessoas que têm atitudes que é muito mais relevante né, que de repente o cara tá fazendo uma coisa que tá errada e tem pessoa que é muito mais correta, mas não sei se isso, é, talvez eu tô viajando, então nesse, me clarei aí. não, nesse meu caminho, conversei bastante com um amigo meu que é gay e justamente coloquei essa questão, né? Porque existe, infelizmente, uma hierarquia entre as relações humanas. E você Aham, performar como homem, hétero, cis, você tá no topo dessa hierarquia. Então, dentro da comunidade tá. gay, se você tem um homem gay, você tem um homem gay que performa uma masculinidade mais é, externalizada do que aquele homem que é efeminado, esse Aham, efeminado ele é menos valorizado do que esse homem que parece mais hétero, entendeu? entendi. Então esse é um ponto, e isso para tudo, né? Você vai sempre, por exemplo, dentro dos negros, conversei bastante com uma amiga minha negra retinta, de pele bem escura, e ela falou, dentro dos negros você tem o negro retinto, e infelizmente ele está numa camada mais baixa numa hierarquia versus aquele negro moreno, né, que é mais aceito socialmente, né? Então, cara, no caso do racismo é a colorização, né? Tem um termo que eu acho que é colorização, que são as escalas de cor dentro da comunidade negra. E na comunidade LGBTQIA+, você tem essa escala de macheza, digamos assim, que beira o absurdo, né? Porque a gente acaba não aceitando o diferente. O diferente só existe porque alguém falou qual era o padrão. E esse padrão geralmente o eurocêntrico ali, né? O homem branco, cis, hétero, cristão, que se coloca numa posição hierárquica superior. Aqui, ó, o pessoal do grupo Hora H respondeu aqui, ó, o homem gay também é cis. Ele se reconhece como o gênero com o qual nasceu. Então, você precisa fazer a marcação do hétero cis para você, porque você pode ser um homem gay cis. Não, eu sou um homem, Ah, só que eu tenho atração pelo mesmo sexo, então eu sou homoafetivo, só que eu me reconheço como homem. Cara, eu sou homem, entendeu? entendi. É uma Porque questão de afetividade. é legal você trazer isso, porque, tipo, tem tantas palavras, e hoje é uma coisa, né, para trazer esse olhar de igualdade, de trazer, porque, já aproveitando isso que eu estou falando, como que você enxerga um caminho para a gente, né, então não sei se isso é utópico, né, mas acho que a partir do momento que a gente é, traça um caminho, tem um propósito de trabalhar isso, eu acredito que a ideia é chegar mais perto, transformar, trazer a mudança. Então, assim, como que você enxerga como um caminho para nivelar isso? Mesmo que a gente está falando de gerações e gerações, e acho que vai ter um Sim. trabalho de gerações e gerações para a gente, né, trabalhar isso. E como que você enxerga esse caminho para nivelar isso? Pra ser Olha, igual, pô, entendeu? Tipo, no sentido. Tá ligado? Eu acho interessante hoje, porque, beleza, quando você me mostra isso, quer dizer, eu enxergo, assim, daqui, desse aprendizado, entendendo o que você está trazendo, que
é um caminho, tipo, cara, de trazer, de pertencimento, de mostrar que as pessoas são vistas, né? Isso é muito Uhum. importante, você ser visto, você trazer para Ser pertencer. E, reconhecido, né? exato. E aí minha dúvida qual que é o caminho, o que a gente pode fazer, talvez já esse papo já seja uma contribuição, mas de ser, vamos ser seres humanos iguais, entendeu? No sentido de uma coisa que isso era tão, é, isso não significa nada, no sentido de um ponto que a gente, eu acho que, entendeu? De a gente chegar nesse nível. É isso que, às vezes eu fico, caramba, nossa, mas a gente podia chegar nisso, né? Mas eu sei que Sim. tem uma grande barreira ainda. Cara, Então, sei lá, tô viajando aqui um pouco. acho que é um pouco desse meu propósito. Eu não vejo que não tem uma resposta pronta, mas Sim. sim essas conversas e essa abertura que nós homens temos de usar o nosso lugar de privilégio para trazer essa temática à tona, não passar pano para os brothers, questionar esse modelo heteronormativo, patriarcal, que nos trouxe até essa sociedade doente que nós estamos hoje. E eu vejo que é um trabalho infinito. Né? Ah, Não é a nossa geração, não é a geração do meu filho. Talvez sejam 3, 4 gerações à frente que vai começar a ter uma questão de equidade entre os seres humanos para que sejam humanos. E com as suas É, particularidades, com as suas preferências, com as suas orientações, com as suas suas escolhas, né? diferenças, com as suas Sim. escolhas, vivendo em busca da felicidade. Cara, é assim, eu E com a tenho sua buscado autorresponsabilidade, que eu acho que com a isso aí sua também é um ponto, autorresponsabilidade. cara, que isso é muito legal também, né? Sim, sim. Eu tenho visto muitas histórias de homens trans, né? E eu tinha aquela memória, aquela coisa incutida aqui que homem trans tá errado, né? Putz, o cara tá no pecado. E só que, cara, às vezes é uma questão de saúde. É uma questão que o cara, por exemplo, eu vi um vídeo, compartilhei um vídeo de um homem, é uma mulher, né, que nasceu mulher, fez a transição de gênero e precisava de uma mamoplastia, mastoplastia para remoção dos seios, porque ele não poderia ser homem, ele não estava conseguindo ser o homem que ele quer ser, porque ele precisa pôr uma faixa aqui, aí essa faixa ele tem uma deficiência motora, então ele não consegue se vestir sozinho. Poxa, a autonomia desse ser humano passa por uma transição de gênero. Né? Então, eu comecei a olhar essas questões longe sabe, da sexualização que é colocada na nossa sociedade. Não, o cara ali, ó, o transexual é um safado, né? Só quer sacanagem. Cara, como assim? É um ser humano que está ali tentando... Né? Se a gente for olhar por esse aspecto, o suicídio dentro da comunidade trans é altíssimo. Né? Eu li um artigo outro dia de uma revista americana trazendo números alarmantes. Jovens trans se matam, acho que, se não me engano, a cada 8 segundos por não se enquadrar nessa performance binária de gênero. Então, poxa, e é um ser humano, sabe? É uma questão biológica, não é uma questão de escolha. Ninguém escolheria passar por isso, né? Então eu tenho essa sua... E eu acho que tem também uma grande influência dentro do que você está falando, da questão do meio, né, dessa pressão que o cara vai sentindo desde sempre, de não pertencer, de ser julgado, de sofrer bullying. Então, tudo isso no dia a dia, isso deixam marcas internas que, se não forem trabalhadas também né, de autoconhecimento, de uma terapia de se cuidar, cara, o mundo te esmaga. Sim, sim. Eu não sei se vocês fizeram, eu acompanhei algumas conversas aqui do mundo terapeuta sobre autoestima, e não vi uma com, por exemplo, um homem ou uma mulher trans, porque a autoestima dessa população, cara, é um Tem outro uma, tem uma, nível. eu vou ser bem sincero, tem uma pessoa que eu não tenho muito contato, e aí acho que esse é legal a gente ter esse papo com você, porque eu estava conversando com a Lídia, de convidar ele, né?
Mas num primeiro momento eu fiquei um pouco receoso, assim, tipo, puta, será que vai aceitar bem eu chamar? Porque, tipo, não é meu amigo, não é uma pessoa que eu tenho contato no próprio Instagram, e aí, mais que a partir do momento que eu comecei a seguir ele e eu leio alguns relatos, eu falo, caramba, velho, né? Tipo É, assim, é, eu me sim, sensibilizei pelo processo. Então, acho que isso que você está me trazendo me traz mais um incentivo para fazer um convite, né? E a gente está buscando ampliar mesmo, né? A gente sair, porque no essa primeiro momento temática. todas as entrevistas que estavam acontecendo aqui são de pessoas que a gente conhece, o nosso meio. E, cara, eu posso dizer, o meu meio, ele tá, tipo, não tem todo, não tá, eu não tô enraizado com todo o público que existe. Então, Sim, e eu acho que isso incluir, que nem a Simone que falou de você, e a gente falou, porra, animal, vai ser um papo show, né? De poder trazer essa temática e ampliar também, porque esse contato com você aqui está me trazendo um mega aprendizado, várias reflexões, e isso está trazendo para esse público do mundo terapeuta que está podendo te conhecer, vai poder te seguir também, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Então, assim, acho que de alguma maneira a gente vai se juntando, né? Vai sim, conectando com as é. pessoas e vai criando um movimento mesmo, né? Porque quando a Já gente que, veio falar de é, autoestima, a gente está falando de autoestima para todos, né? sim, sim. Não, e já que a gente está no meio desse lançamento do Dilema das Redes e está todo mundo comentando sobre esse filme, que a gente use o algoritmo em favor dessa desconstrução, né, desse pensamento e leve essa possibilidade de diálogo para mais gente, né, que a gente Sim. faça que a gente estabeleça essas pontes de acesso entre seu público e uma galera que talvez não fosse conectada, né? Uhum. E o meu público com outras pessoas que não tinham essa pauta na sua Sim, timeline ali, no seu dia a dia, sim. né? É, E autoestima é o que você falou ali um pouco antes, né? Vai muito além da aparência, vai muito além de como eu me visto, de como eu me porto, mas é de como eu me, cara, de como eu me posiciono, de como eu me coloco diante de situações e como eu vivo. No fundo, a autoestima trata da nossa vida, né? Da nossa existência. Né? Uma existência em que eu vou ser protagonista e vou me colocar, ou eu vou ficar na dependência do outro porque eu não me valorizo, porque eu não me aceito e luto contra essa aceitação e tudo mais. muito bom, muito bom. E eu quero já aproveitar e vamos dar uma direcionada para um bate-bola aqui nosso, então. Né? Se você pudesse dar um presente bem bonito, um presente, sabe, muito, sabe, com carinho, com amor, que seria um pacotinho de autoestima, para quem você daria, Felipe? Para quem eu daria? É. Cara, hoje eu daria pro meu filho, porque eu sinto que criar crianças dentro desse ambiente de carinho, afeto e autoestima, a gente tem mais chance de ter essa redução de tempo de equidade que a gente falou há pouco. Maravilha, muito bom. E entre autoestima alta e autoestima forte, qual que você escolhe? Alta. E qual que é o sabor da autoestima para você? Sabor, o sabor doce. Eu sou do Ah, doce, maravilha. então para mim é um sabor doce. Não, tá ótimo. Então, para a gente finalizar, Felipe, o que você deixaria de mensagem para a galera que está tendo esse contato primeira vez com esse assunto, do olhar também da autoestima, do homem, de trazer de quebrar com os tabus da masculinidade? O que você deixaria de uma mensagem aí para a galera? Tá, eu dou licença para as mulheres que estão aqui seguindo e eu vou me dirigir para os homens, porque, cara, as mulheres não devem se responsabilizar pela transformação do homem, né? Já existe uma carga mental pesadíssima sobre as mulheres, então eu vou falar com os homens. Então, o meu convite é para que vocês, junto comigo, junto com outros homens que estão nessa jornada, façam essa jornada, mergulhem dentro de si mesmo,
busquem sair do mental, comecem a fazer essa jornada longa de 15 centímetros entre nossa cabeça e o nosso coração, para que a gente possa ser homens mais sensíveis, mais femininos, que a gente possa valorizar o feminino que existe dentro de nós, para que sejamos agentes de transformação da sociedade, em busca de uma sociedade menos homofóbica, transfóbica, misógina, racista e mais igualitária, né? Respeitando as diferenças, respeitando todos os seres humanos que habitam aqui o nosso planeta, buscando aí uma felicidade em conjunto. Então, olhar para si mesmo e ter coragem é um meu convite para esses homens. E sigam o ORH, o @grupo.orh, sigam o meu perfil ali, onde eu trago algumas reflexões, algumas provocações, e estou totalmente aberto para conversar, respondo da direct, convites para participar das rodas de conversa são sempre realizados ali na rede, estou totalmente à disposição. E mais uma vez agradecer você, Caio, a Lígia, com esse trabalho bonito também que vocês fazem aqui no Mundo Terapeuta, que é muito importante, né? Trazer conteúdo de qualidade, conteúdo cuidado, pensado, para que as pessoas, para que, como a Simone falou ali, para que o algoritmo promova conteúdos que edificam, né, a nossa vida e que não destruam a nossa vida. Maravilha, Felipe, quero muito te agradecer, que papo da hora, que gostoso, assim, um papo legal, velho, curti mesmo, aprendi bastante, e assim, também fica aqui o convite para futuras conversas, e de repente pegar um tema específico, a gente se aprofundar, acho que é um aprendizado também, então eu estou aberto aqui a aprender e ter essa troca, acho que isso é positivo, e poder contribuir aí, né, fazer de alguma maneira, fazer a nossa contribuição. Então, quero super agradecer você, né, essa disponibilidade de vir aqui e parabenizar também pelo seu trabalho, que é um trabalho muito bonito e da hora, muito bom, gratidão. Quero agradecer a galera, uma galera aí tá seguindo, né, acompanhando, então gratidão a todos que estiveram com a gente, acompanhem o Felipe, acompanhem o Mundo Terapeuta, a gente vai junto, né, nessa jornada, trilhando, somando, então Essa rede todo do mundo bem. junto. É isso aí. Valeu, Caio. Valeu, obrigado. galera. Bom domingo. Abração. Valeu. Valeu Tchau, para tchau. todos. Tchau, tchau.